Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou a hora da nossa conversa nesta terça-feira, 6 de julho. No dia 6 de julho de 1484, o navegador português Diogo Cão chegou à foz do rio Congo, na África, e lá chantou um marco de pedra liós, que é uma pedra muito usada na decoração de banheiros hoje, em Portugal, cozinha. Um marco com a cruz de Cristo, lá da Ordem de Cristo, lá de Tomar, e com o brasão de El Rei de Portugal, Dom Manuel. Por que eu estou dizendo isso? Porque marcos iguais a este foram chantados por Bartolomeu Dias, que fez a volta do Cabo da Boa Esperança, e por Vasco da Gama, que foi até as Índias. E o que mais? Igual a esse está em Touros, no Rio Grande do Norte, e em Cananéia, no litoral de São Paulo. Porque Cabral chegou a Touros, foi medindo para tomar posse da terra e plantou o segundo em Cananéia, depois partiu para o Cabo da Boa Esperança. Ele deu a volta ao mar. E o marco de Porto Seguro? Tudo indica que seja de 1535, do Pero Gomes de Tourinho, porque o brasão já é do João III, de Portugal. Mais uma questão aí da teoria, né, de descobrimento do Brasil no Rio Grande do Norte. Em 1885, em 6 de julho, o Louis Pasteur, grande descobridor de vacinas, aplicou uma vacina antirrábica num jovem que havia sido mordido por um cachorro com raiva, com hidrofobia. E funcionou. Foi a primeira vez. Foi ali na hora. Tipo, ainda não está pronta, mas vamos testar, né? A gente conhece bem essa história. E aí começou o uso das vacinas. A vacina mais rápida foi a da cachumba. Durou 4 anos para sair a vacina. Agora, na emergência, está se aplicando. Bom, não esqueça de inscrever-se e, ao final, de dar o seu like ou seu dislike. Bom, primeira notícia de hoje, o presidente Bolsonaro anunciou que André Mendonça, o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, vai ser indicado por ele para a vaga do ministro Marco Aurélio no Supremo. André Mendonça tem 48 anos. Ele é santista. E, sendo aceito pelo Senado, ele fica lá 27 anos. Se não for alterada a idade limite, que hoje é de 75, estão tentando baixar para 70. Eu até acho que o melhor seria um mandato de 10 anos, para ir renovando, né? Porque o direito também se renova. André Mendonça, formado em Direito, com doutorado em Salamanca. Universidade de Salamanca é famosa. E um trabalho dele de lá, ele me deu um livro autografado, certa vez. Ele é pastor presbiteriano também, e talvez seja esse o terrivelmente evangélico de que falou o presidente. Ele já havia servido antes na AGU, quando Dias Toffoli era o ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Agora ele vai ser sabatinado no Senado, depois de formalizada a indicação, e submetido ao voto dos senadores. Bom, falando em senador,
Teve lá na CPI hoje a Regina Célia, uma funcionária de carreira do Ministério da Saúde que foi implicada na Covaxin pelos irmãos Miranda. Ela derrubou as versões dos irmãos Miranda, não tem nada a ver com Ricardo Barros, que não tem nada a ver com isso. E o interessante é que o noticiário não é das declarações dela, mas das declarações dos inquisidores. Faz parte, faz parte dos objetivos da CPI. E o ministro Lewandowski, por sua vez, deu 5 dias para a CPI explicar por que adiou o depoimento do deputado Ricardo Barros, que estava marcado para quinta-feira e foi adiado sem nova data marcada. Ricardo Barros entrou no Supremo perguntando por quê. Porque ele quer depor, ele quer contar, ele não quer deixar a versão no ar dos Miranda, deixar essa versão aí no ventilador, né? Ele quer apresentar o que ele tem para contar, para não ficar vigorando aí a versão dos irmãos Miranda. Aliás, Luiz Miranda está na hora de ir de novo para a CPI para explicar por que tanta gente está desmentindo ele, né? Falar em CPI, em Covid, né? Eu estava vendo dados aqui da OMS. Vocês sabem quantos morrem por ano no planeta Terra por doenças cardiovasculares? Quase 18 milhões de pessoas. Até agora morreram de Covid quase 18 milhões de pessoas por ano. Por ano. E agora, em 1 ano e meio de Covid, morreram um pouquinho mais de 4 milhões. E o problema é que as doenças cardiovasculares são evitáveis. É uma questão de sedentarismo, de pouca movimentação do corpo e de alimentação. É o que entra pela boca, que vai entupir artéria, coração, carótida, provocar um monte de problema, é a falta de mobilização. Por isso eu fico me perguntando, né, por que a gente não se mobiliza também para esclarecer sobre uma doença que mata muito mais e que é evitável. Eu não sei, está faltando alguma coisa na razão, na lógica dessa história toda. Bom, tem um brasileiro que agora é o brasileiro mais rico do mundo. Mais rico do mundo não, mais rico do Brasil. Passou por pouquinho o Jorge Paulo Lemann, de 81 anos, que é o homem da Ambev. Esse moço de 39 anos, nascido em São Paulo, Eduardo Severin. Ele tem uma fortuna, segundo a Forbes, de 19 bilhões e 400 milhões de dólares. Isso é mais ou menos 100 bilhões de reais. Ele foi cofundador do Facebook. Saiu do Brasil com 10 anos de idade, foi para os Estados Unidos, hoje ele recusou a cidadania norte-americana que ele tinha para morar em Singapura. Lá, certamente, ele tem um sistema tributário bem diferente dos Estados Unidos, né? E claro, isso é resultado do estudo, do empreendedorismo, da inteligência, do trabalho. Ele hoje, no mundo, na classificação mundial em fortuna, ele é o 95º, tá? Entre os 100 mais ricos do mundo. E por falar em dinheiro, a Caixa Econômica está registrando a caderneta de poupança. No mês de junho, a diferença dos depósitos sobre as retiradas está em 7 bilhões. Ou seja, houve um aporte de poupança, de economias
agora no mês de junho, bem importante. E o DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, está mostrando que a cesta básica perdeu valor em 9 de 17 capitais pesquisadas. Onde mais foi reduzido a média do preço da cesta básica foi em Goiânia, caiu mais de 2%. E onde mais cresceu, foi 1, pouco por cento, foi Fortaleza. Isso já está mostrando aí a vitamina, a energia, né, da economia que está pouco a pouco se recuperando. De Brasília, Alexandre Garcia.